Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Eu quero realizar uma oração juntamente com você. Não pule para a oração, é importante você ouvir essa mensagem. Entenda de que a fé vem pelo ouvir, por isso que sempre eu trago uma mensagem antes da oração e principalmente essa mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje que estou trazendo para você é o quanto é importante você crer em Deus e não duvidar. Porque até mesmo Davi, quando desacreditou, quando duvidou, ele trouxe grave problema para o seu reinado. Assim também são todas as pessoas quando duvidam. Porque se você está aqui nesse canal, eu tenho certeza que é porque você quer uma oração, é porque você crê. E eu vou dizer uma coisa para você, amigo. Eu fico pensando assim comigo. Eu estou casado com a minha esposa há 37 anos, certo? Vai fazer 37 anos. Já a conheço há mais de 40 anos. Então, entre casamento e namoro, dá mais de 40 anos. E eu fico pensando se de repente minha esposa vem e começa a duvidar de mim. Sabe? Começa a desacreditar da minha pessoa, do meu caráter, e até mesmo insinuar que eu estou lhe traindo, e começa a desconfiar de mim. A minha reação para com ela, qual seria? Seria a pior. Poxa vida, de onde você tirou isso da sua cabeça? Como que eu iria me reagir? Então, a mesma coisa eu fico pensando. Deus, diante dessa humanidade, desses humanos, dessas pessoas que são incrédulos, que desacreditam dele, que não acreditam na sua palavra. Eu fico pensando a reação de Deus, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, porque sendo Ele Deus, o Todo-Poderoso, que tudo pode, certo? E a sua misericórdia se estende sobre uma pessoa assim que está duvidando dele. E de repente você é aquela pessoa que crê na sua existência, crê na sua promessa, na sua palavra, mas um dado momento da sua vida você desacredita, você duvida. Foi o que aconteceu com Davi. Vamos ler aqui esse fato para que a gente jamais venha duvidar do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça do Senhor. Antes, porém, eu gostaria que você, quando terminar a oração, você desse um joinha, você se inscrevesse, quem não é inscrito ainda, e gostaria que você mandasse esta oração, essa mensagem para alguém da sua casa, da sua família, do seu grupo, da lista de transmissão, tá bom? Convide mais alguém para fazer parte desse canal de oração. Vamos à leitura. Está aqui. Eu estou no livro de Samuel, no capítulo 24, 2 Samuel 24, que diz assim, ó: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Se tornou a acender contra Israel, a ira do Senhor. E incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, esse negócio? Por quê? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército à presença do rei para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, acamparam, enfim. Aqui você vê na história, né? E quando pula no versículo 10,
diz assim, para o versículo 10, diz assim: e pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes, que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então, veja bem, amigo, tem uns que chegam a dizer que esse pecado de Davi, essa coisa dele querer numerar as pessoas, que era uma vaidade da parte dele, certo? Aqui diz assim, ó, o capítulo 24 é o capítulo final do segundo livro de Daniel. Ele relata que Davi estava decidido a contar o povo de Israel. O registro declara que o Senhor ficou descontente com ele por fazer isso. Aparentemente Davi estava contando o povo para ver seu sucesso como rei. O Senhor, porém, fora quem dera forças a Davi para conquistar os inimigos de Israel. O pecado de Davi foi tomar para si o crédito do sucesso de Israel. Isso aqui é a interpretação de um lado, pensamento de um, mas aí vem outros também que chegam a dizer assim, ó, capítulo 1, aí diz: o censo do povo, feito por Davi, tinha como propósito normais a cobrança de impostos e o recrutamento militar. É concluído aqui para descrever os acontecimentos que levaram a Davi a comprar a propriedade em que o templo viria a ser construído. O pecado de Davi foi colocar sua fé em números e não em Deus. Até mesmo Joabe, o capitão, percebeu que tal ato era uma insensatez. Incitou. Foi Satanás quem realmente motivou Davi a recensear Israel. Quer dizer, aqui a gente vê que foi a desconfiança de Davi, uma falta de confiança de Davi. Ora, se Deus já tinha feito Davi vencer tantas guerras, se Deus já tinha feito Davi prosperar, crescer, ao ponto de tornar o rei, o maior rei de Israel em toda a história, se Deus tinha dado forças, capacidade, sabedoria para Davi, condições para Davi vencer e ser um vencedor, por que agora ele quer contar, enquanto que na lei de Moisés estava mostrando que não podia contar, e que agora ele está contando quantos para poder construir o templo, para poder recrutar mais militares? Quer dizer, uma certa desconfiança da manifestação do poder de Deus. Por um lado, a gente vê essa outra interpretação, que era um orgulho, uma vaidade da parte dele, para mostrar, ver que ele fez Israel crescer, que estava próspero essa nação e tudo, e querendo tomar a glória de Deus. Por outro lado, a gente vê a desconfiança de Davi na manifestação do poder de Deus. Seja um, seja o outro, Davi pecou, desagradou muito a Deus. E o que acontece? Ele caiu numa situação de vergonha, desagradou a Deus e agora ele está sendo repreendido, porque desacreditou, desconfiou. Quando eu comecei a falar, eu falei justamente dando exemplo de meu casamento, por exemplo, se minha esposa passasse a desconfiar em mim, a minha reação para com ela. Fazendo essa analogia desse casamento seu com Deus, desse pacto, dessa aliança que você tem com Deus,
que Ele tem se mostrado tão bom e tão fiel desde o início da criação, desde Adão, e passando por todos os antediluvianos, pelos pós-diluvianos, chegando até Cristo, chegando a Abraão, a Cristo, a Davi. Deus tem se mostrado fiel para com aqueles que obedecem a Ele, que confiam nele. Então, não há de a gente duvidar da sua promessa, da sua palavra. Então, a mensagem é essa, amigo. Não vamos desagradar a Deus desconfiando do seu poder, da sua misericórdia e da sua promessa. Vamos confiar, porque Ele não falha. Ele não falha na sua promessa, Ele nunca falhou. Foi justamente o que o bispo Policarpo, o bispo de Esmina, o principal líder da cidade de Esmina, na hora quando ele estava sendo para morrer, ele dizia: há mais de 80 anos eu sirvo esse Deus. Em outras palavras, Ele nunca me decepcionou. Há tantos anos eu sirvo esse Deus e Ele sempre foi fiel para comigo. Por que agora, nesse momento, eu não irei ser fiel a Ele, confiar nele? Então eu penso que é dessa maneira que a gente tem que pensar em relação a Deus, em relação a esse pacto com Deus, essa aliança com Deus. A gente não pode deixar que Satanás ele venha quebrar essa aliança que nós temos com Deus de confiança. Não vamos deixar que o Satanás, os mensageiros do diabo, venha fazer com que a gente venha, se desligar de Deus, quebrar esse pacto, perder a comunhão com Deus, o contato com Deus, que é através da oração. Então eu deixo essa mensagem para os amigos. Nós vamos orar agora e eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários, você que ficou comigo até agora, ouviu a mensagem, escreva: jamais, nunca, jamais eu irei desacreditar do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Jamais eu vou desconfiar do Senhor. Ele é fiel. Escreve isso aí e vamos orar. Mas antes, vamos orar. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu sei que Tu és fiel, ó Deus. Nós temos visto na história da Bíblia, nós temos visto com os seus servos, começando por Abraão, o quanto o Senhor foi fiel a Abraão, a Isaac e a Jacó, que virou Israel, de Israel as 12 tribos. O quanto que o Senhor foi fiel a esse povo tem sido fiel. O quanto que o Senhor tem sido fiel aos Teus servos. Essa é a nossa confiança, Pai, de que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre a Sua promessa, a Sua palavra, de que jamais o Senhor vai nos desamparar, que jamais o Senhor vai nos abandonar. Meu Deus, eu quero abençoar esse dia na vida dessas pessoas que oram comigo. Eu quero determinar que esse dia, meu Pai, seja um dia de paz, de bênção, um dia de vitória na vida de todos esses que estão inscritos nesse canal, na vida de todos esses, meu Pai, que estão recebendo esse vídeo, esse link, esta oração. Abençoa esse dia, meu Deus, e que nós venhamos crer, confiar em Ti, hoje, amanhã e sempre. Aquilo que nós estamos escrevendo, que essa pessoa está escrevendo, jamais, nunca mais eu vou desacreditar. Davi pagou um preço caro por contar, por numerar, por mandar o capitão sair fazendo o censo do povo de Israel, principalmente daquela tribo de Levi. O capitão chegou a dizer: ó rei, não faça uma coisa dessa. Mas o endurecimento do coração, Pai, quando a pessoa está obstinada, quando a pessoa está desacreditada, quando a pessoa está fraca na fé, as atitudes dela mostram que ela não está bem. Oh meu Deus, em nome de Jesus, venha ao encontro de cada um de nós. Nos fortalece, Senhor, nos abençoe, Pai. Que a Tua graça, a Tua bênção esteja todos os dias da nossa vida. Eu quero determinar isso pela fé junto com essas pessoas, para a honra, glória e louvor do Teu nome, meu Deus. Nós vamos confiar e sempre vamos estar confiando no que o Senhor falou, no que o Senhor prometeu.
e estaremos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Que estejamos preparados. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. E vamos em frente nessa fé. Convide pessoas para se inscrever no canal e fazer parte desse grupo de oração. Até o próximo vídeo.